A paz do Senhor, uma boa tarde a todos, pastores, pastoras, bispos, apóstolos, missionárias, missionários. Uma boa tarde aos evangelistas, diáconos, diaconisas, obreiros do reino de Deus. A paz do Senhor a todas as placas, denominações de igrejas, seja Universal, Assembleia de Deus, Campos de Campinas, Madureira, Betel, Videira, a todos os membros, presidentes de ministérios independentes. Não vou citar nomes porque são milhões, milhares de igrejas com vários nomes. O Senhor me chamou do quarto e pediu para que determinou que eu trouxesse essa palavra diante de acontecimentos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Todos sabemos que a mídia está aí expondo, colocando esse retrato social caótico, onde os governantes não têm controle da situação, muitos nem sabem como vão fazer, mas juntamente com o cenário nós estamos vendo também um outro retrato. Nós estamos vendo a igreja em conflito entre elas. Uma hora é um pastor de renome, não vou citar nomes, falando de igrejas que fecharam as portas neste momento, e depois vem retrucando o outro pastor, dizendo que é irresponsabilidade do outro deixar a igreja aberta. E o Senhor tocou meu coração numa palavra hoje à tarde. Eu falei: Senhor, eu sou tão pequeno. Mas Ele disse: é você que eu quero. E eu estou aqui nesta tarde pela misericórdia do Senhor para trazer uma palavra a todos os irmãos, todos os pastores, a todos os membros, todas as igrejas, todas as placas. O Senhor tocou meu coração, porque a nossa luta não é contra igrejas. A nossa luta não é contra irmãos. A nossa luta não é contra opiniões, decisões. Eu quero iniciar esta palavra através da palavra que o Senhor tocou no meu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 6. Então Satanás disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E o versículo 7, Jesus traz a resposta, e Jesus respondeu: mas as Escrituras sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Hoje o que está tendo muita discussão é: fecha ou não fecha as igrejas? Nós estamos vendo um cenário atípico, um cenário que nós não estamos acostumados a ver. O fato dessa epidemia coronavírus, tanto é que não se tem nenhuma vacina, não se tem hospitais totalmente preparados para receber, sabe-se lá quantas pessoas
que podem chegar a ser contaminadas. O que existe nesse momento é que nós estamos olhando para um retrato do mundo internacional e estamos vendo ali o resultado de um governo que não tomou precauções no momento que precisava ser tomadas. E diante disso, a palavra, a imprensa nos retrata hoje esse colapso, tantas mortes atingindo tantas nações, tantos países. E não queremos saber se a culpa é de X ou de Y. Nós sabemos que há no plano espiritual um trabalho espiritual sendo preparado. O anticristo está preparando o teu ataque. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, não é. O evangelho, ele é de defesa. E nós precisamos aprender isso. O evangelho do Senhor Jesus não é ataque. Jesus não ensinou em nenhum momento da sua palavra que nós teríamos que atacar alguém. Então nós não podemos pegar diante de decisões de pastor X, pastor Y, fechou a igreja, suspendeu os cultos ou não suspendeu. A nossa missão não é essa. A palavra de Deus diz que nós não podemos olhar para a igreja. O nosso adversário chama-se Satanás. O nosso adversário, ele quer derrubar eu e você. Ele quer destruir os nossos projetos, o nosso chamado. O nosso inimigo, Satanás, ele quer roubar o plano de Deus na nossa vida. O nosso inimigo, ele quer roubar a coroa que vai ser colocada sobre a minha e a sua cabeça. E a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde é que nós precisamos modificar o nosso foco. É um momento em que toda a sociedade mundial, todas as pessoas de todas as nações precisam reconhecer Deus em suas vidas. Não é o estoque de comida que vai resolver seu problema, não é um médico, não é um hospital, não é um plano de saúde que você tem. Eu tenho o melhor plano de saúde do meu país. Nós estamos vendo um retrato social, uma realidade onde esse vírus está atingindo grandes personalidades. Não é só pobres, não é só pessoas de sexo frágeis, não são pessoas somente idosas, sim, tem um número considerado de idosos, mas são alto padrão. Está atingindo pessoas como generais, secretários de estados, governadores, está atingindo o alto escalão, está atingindo a alta sociedade também, porque para esse vírus não importa dinheiro. Então nós estamos no momento em que nós precisamos verdadeiramente nos achegarmos a Deus verdadeiramente e parar com essas picuinhas. A palavra do Senhor que foi lida aqui, o próprio Satanás, ele chega diante do próprio Senhor Jesus e disse para Jesus: te lança-te, joga-se daqui. Levou Jesus ali no mais alto do templo e disse para ele: se tu és filho de Deus, se jogue. E Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. E eles vão segurá-los com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Mas Jesus imediatamente disse: não prove Deus. Não podemos colocar Deus à prova. E é esse o cuidado que nós precisamos ter neste momento. Somos homens de Deus, somos mulheres de Deus,
não podemos questionar a fé de ninguém. Nós não estamos aqui para tocar na veste de Saul, se está errado ou se está certo, mas na sabedoria de um servo como Davi, não podemos tocar nos ungidos de Deus. E nós precisamos verdadeiramente ter a revelação da palavra de Deus dentro de nós, para aquilo que Deus nos confiou: cuidar de ovelhas, cuidar de almas que estão aí desesperadas, que precisam de uma palavra da verdade, e não a discussão de disso e disso, usando redes sociais, para a gente poder trazer vergonha ao nosso evangelho. Somos homens e mulheres adultos, maduros, e eu volto a dizer: quem sou eu? Eu tenho só 12 anos de evangelho, eu só tenho 12 anos de conversão. Não se compara ao gabarito, à experiência de grandes homens de Deus que Deus tem usado sobre a face da terra. Mas é momento de nós realmente refletirmos, porque a palavra de Deus diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Está havendo uma permissão de Deus, talvez para testar a nossa fé, para talvez ver até onde nós, como homens de Deus, aonde vamos chegar, o que vamos falar, o que vamos fazer. E a palavra que está dizendo: não prove o Senhor, não prove Deus. O nosso papel não é guerra, o nosso papel é defesa. E nós vamos ver isso com muita clareza com muitos homens de Deus. Nós vamos ver homens preparados, chamados pelo Senhor, como exemplo Davi, que no momento ali que está sendo ameaçado pelo seu próprio filho Absalão, de perder o trono, de perder o reino, de perder a coroa, Davi vai retroceder. Davi vai aguardar um momento em que Deus vai mudar as circunstâncias para gerar vitória para Davi. Há momentos na nossa vida que nós precisamos nos resguardar para esperarmos em Deus qual vai ser a estratégia, qual vai ser o quadro. Aguardar a posição de Deus, porque Deus ele revela, Deus ele mostra, Deus nos chama, Deus ele nos capacita. Nós vamos ver o exemplo de profetas como Elias, que após derrotar 450 profetas de Baal, ele poderia muito bem, na força do poder dele, derrotar Jezabel, mas foi uma simples notícia que fez Elias retroceder, aguardar que o anjo visitasse ele, que o anjo alimentasse ele, que o anjo desse a estratégia para ele, e que desse a ordem: agora você vai, você levante e saia dessa caverna. A palavra do Senhor, ela nos traz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 12, diz assim: então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este tempo para ser o lugar aonde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu, deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Ei, eu vejo que todo esse retrato que está acontecendo é Deus já cansado de tanta imoralidade, é Deus cansado de tanta idolatria,
É Deus cansado de tanto pecado. É Deus cansado de tanta falta de temor a Ele. É Deus permitindo essa peste, esta praga diante do povo, para que o povo se arrependa dos seus pecados, para que o povo abandone os seus pecados, para que o povo ore, busque a presença, a face do Senhor, o povo possa realmente encontrar Deus. E aí, quando nós verdadeiramente arrependemos, nós dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que pertencemos a Deus, mas muitas vezes muitos estão carregando ódio. Pastores que não conversam com pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que viraram as costas para homens de Deus. Igreja, esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. Estamos vivendo agora uma realidade. Observa hoje em Goiânia, onde você estiver, as lojas fechadas, tudo fechado. A que ponto chegou o retrato desse momento? 437 mortes em um país onde tem ali a chamada, né, do catolicismo. Deus colocando a mão, Deus colocando o dedo. E eu quero finalizar esta palavra hoje em Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 8. Diz a palavra do Senhor: por isso, no mesmo dia, sobre ela estas pragas, dor e fome, e ela será queimada no fogo. Eu vejo que nós estamos chegando muito próximo da vinda de Jesus. Babilônia será revelada, será condenada. Todos aqueles que estão envolvidos no pecado, seja ele o pecado da imoralidade, seja ele o pecado da idolatria, seja ele o pecado mais simples, pecado que para Deus não tem pecadinho. A palavra de Deus diz: se tiver de fazer algo e não fizer, você está pecando. Se precisamos fazer algo e não fazemos, se nós não fazemos, perdão, irmãos, ligaram aqui no meu celular, nós estamos pecando. Estamos vivendo um momento em que nós precisamos preservar as ovelhas, precisamos preservar a nossa vida. É o momento de nós retrocedermos para o nosso íntimo, a nossa casa, de nós trazermos a palavra de Deus dentro da nossa casa, de buscarmos a oração dentro da nossa casa. Eu quero encerrar esta palavra hoje. Deus colocou no meu coração para todos os pastores, pastoras de todas as nações, todos líderes. Vamos buscar a Deus, independente do que alguém esteja fazendo. Nós lá no Ministério do Poder e Milagres, nós suspendemos o culto. Deus colocou no meu coração, mas não significa que deixamos de orar, não significa que deixamos de servir ao Senhor. Mas nós temos ovelhas que podem estar gripadas, podem estar com problemas de saúde e que pode ser prejudicial. Então é momento de preservação. Quando o governador do estado de Goiás, nosso querido Ronaldo Caiado, solicitou para que não tivesse reuniões com aglomerações, é a prevenção. Graças a Deus, ainda em Goiânia, nós não temos nenhum caso de morte, graças a Deus. E que isso possa ser
o exemplo para todos nós diante da nossa responsabilidade, do nosso compromisso de zelar pelas vidas. É a nossa missão, é o nosso dever. Está aqui a minha filha, aqui do meu lado, a Ana Vitória. Vamos zelar pelos nossos entes queridos. E nós, como pastores, Deus me colocou nesta tarde para falar com cada um. Cuide da sua ovelha. Amém? Vamos parar de ficar falando. Não vamos perder tempo nas lives, falando de ministérios, porque fechou, porque quem não fechou, que é irresponsável, irresponsável. Vamos cuidar. E eu quero encerrar. Jesus, lá em João capítulo 21, diz que Jesus, ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus então diz a Pedro: então cuide das minhas ovelhas. E novamente o Senhor Jesus, ele pergunta a Pedro: Pedro, você verdadeiramente me ama? E Pedro vai dizer: sim. O Senhor sabe, claro. Que pergunta que o Senhor está me fazendo, Jesus? Isso é uma ofensa, o Senhor me perguntar isso. O Senhor me conhece, claro que eu amo. E Jesus diz então, apacenta o meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Não permita que o mal chegue perto delas. Reserve as suas ovelhas, reserve as ovelhas do Senhor, essas ovelhas que o Senhor colocou nas tuas mãos. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro já meio ofendido, porque nós temos essa tendência, de sermos homens de Deus e nos ofendemos com certas argumentações. E certamente a forma como Pedro responde: Senhor, mas que pergunta, O Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus, pela terceira vez, assim como foi negado 3 vezes, Jesus afirma 3 vezes: então, cuide das minhas ovelhas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É o momento de nós orarmos e esperarmos a direção de Deus. Eu creio que Deus vai mover, mas tem muitas vidas que já estão pagando com suas próprias vidas o alto preço. Há dias atrás, há poucos 15 dias atrás, o carnaval, colocaram ali sobre a Marquesa de Sapucaí um Jesus derrotado. Em poucos dias, Deus faz um reboliço no mundo inteiro para mostrar que Ele é Deus. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos os pastores, o meu respeito, a minha honra, até mesmo pessoas que afastaram de mim. Eu tenho orado por cada um. No meu coração, a certeza que Deus me chamou para um propósito de levar a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos que ouviram, todos que vão ouvir, e que Deus possa abençoar e protegê-los em nome de Jesus. A paz do Senhor.